Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos dando continuidade às nossas aulas de Química Orgânica. A gente vai aprender um pouco hoje sobre análise conformacional. É um conteúdo bem bacana, mas ele tem uma complexidade um pouco mais elevada, então por isso, se vocês tiverem dúvida, eu já falo no início da aula que mandem no fórum para a gente poder sanar essas dúvidas. Então, quando a gente tem um copo de água, por exemplo, ou qualquer matéria que a gente consiga ver macroscopicamente, se a gente observar a estrutura microscópica disso, nós sabemos que os átomos eles estão agrupados lá, e no caso da água estão agrupados em forma de moléculas que ocupam um espaço no ambiente e que formam aí a água que preenche o nosso recipiente. Ok? Então, da mesma forma, que a gente precisa compreender que da mesma forma, macroscopicamente, que a água ocupa volume, as moléculas elas também ocupam volume. Então, as moléculas elas são tridimensionais. Elas não estão, como a gente está acostumado a representar, todas em um mesmo plano. A gente precisa entender que a gente tem ligações que estão direcionadas para frente, para trás, uma para cima, outra para baixo. É importante a gente saber sobre isso, que a molécula ela não é plana. Ela tem um plano tridimensional, ou seja, ela tem 3 dimensões. Ela ocupa um volume no espaço. E aqui a gente pode ver nessa imagem, por exemplo, que o desenho ele favorece a compreensão, né, de que uma ligação está mais à frente, outra está um pouco mais atrás, e outras estão no mesmo plano do carbono. Então é importante a gente saber observar isso e ter noção de que a molécula ela não é plana, a molécula ela é tridimensional. Como que a gente pode representar essa tridimensionalidade no papel? A gente utiliza então o sistema de cunhas. Então a gente tem cunha cheia e cunha tracejada. Quando a gente vê uma molécula que ela está representada com uma cunha cheia, a gente entende que essa ligação está à frente do plano. Quando a gente tem a ligação representada na forma de cunha tracejada, a gente entende que essa ligação está atrás do plano. Nesse exemplo aqui, por exemplo, que o carbono e o hidrogênio estão ligados por uma cunha tracejada, a gente entende que se eu observar essa molécula a partir do carbono, esse hidrogênio vai estar escondido lá atrás do meu carbono, ok? Então ele está escondido atrás do meu carbono, mas aqui no papel a gente não tem como representar tridimensionalmente. Então a gente representa por meio aí do sistema de cunha cheia e tracejada, para indicar quem está à frente e quem está atrás do plano. Essas ligações que não tem nem cunha cheia nem tracejada, são as ligações com traços simples, são ligações que estão no mesmo plano do carbono, do meio ligante. Uma outra coisa importante para a gente saber sobre ligações, não só entre carbonos, né, entre átomos de modo geral, é que quando a gente tem uma ligação simples, ligação covalente simples ou uma ligação sigma, a gente observa o fenômeno de rotação dessa ligação. Por que isso é possível? Os orbitais, quando eles estão em uma ligação sigma, eles estão sobrepostos. Quando a gente tem orbitais sobrepostos, então a gente permite aí uma flexibilidade maior dessa ligação, que a gente vai observar aqui na forma de rotação. Então, nesse exemplo aqui embaixo, observem que a gente tem essa ligação carbono, oxigênio e hidrogênio, em que ela está direcionada à direita, mas por meio da rotação da ligação, essa ligação ela se direciona à esquerda. Então é a mesma molécula, mas o direcionamento dos seus ligantes ora está à direita e ora está à esquerda. Mas é a mesma molécula, porém, isso aqui gera propriedades momentâneas ali diferentes. Então aqui a gente tem um outro exemplo, em que é mais fácil a gente observar. A gente tem então dois átomos de carbono ligados entre si, e cada um desses átomos de carbono tem 3 hidrogênios. Nesse exemplo aqui, o carbono à esquerda ele permanece inalterado, e o carbono à direita é onde a gente vai observar ali a movimentação da ligação. Observem aqui o carbono vermelho, o hidrogênio vermelho, desculpa. A ligação entre carbono e hidrogênio vermelho ela é uma ligação que está no mesmo plano, que ela é um traço simples representado aqui. Quando essa ligação sofre uma rotação, então, observem que esse hidrogênio pintado em vermelho, que estava no mesmo plano do carbono, agora ele está representado em uma cunha cheia. Essa cunha cheia, lembrando, ela representa aí uma ligação que está à frente do plano. Aqui, nesse caso anterior, que o hidrogênio em preto ele estava à frente do plano, sofreu a rotação da ligação, está representado aqui como cunha tracejada, ou seja, está atrás do plano. Isso a gente chama de conformero. Então, cada um desses, por exemplo, são conformeros da mesma molécula. Observem que a estrutura é a mesma de ligação, mas a única coisa que se diferencia entre essas 3 moléculas é seu arranjo espacial. A única coisa que se diferencia é o arranjo espacial aí provocado pela rotação de ligações.
Então essa variabilidade aqui da molécula, para esses três casos, a gente vai chamar, cada um desses é um conformero. Uma coisa interessante para a gente saber que na rotação, a rotação ela só ocorre em ligações sigmas. Quando a gente tem ligações π, a ligação não ocorre em sobreposição de orbitais. Os orbitais eles estão paralelos. Então a ligação π ela ocorre em orbitais paralelos e não sobrepostos como na ligação sigma. Então, em virtude disso, essa ligação aqui π não é possível sofrer rotação. Então, só aplicando o que a gente falou aqui agora, ligação sigma sofre rotação e ligação π não sofre ligação. Então, todas essas ligações entre carbonos aqui, que estão ligados por ligação sigma, eles são capazes de sofrer rotação. Mas quando aparece ligação π entre carbonos, então essas ligações não vão sofrer rotações. Então, quando a gente fala de análise conformacional a gente está falando aí de conformações oriundas da movimentação de ligações nos carbonos que sofrem ligação sigma. E conformeros, eles são energeticamente diferentes. Então, como eu disse, conformeros são as diferentes representações espaciais que a gente tem da mesma molécula em virtude das alterações e alternâncias de suas ligações. Apesar de eles serem iguais quanto às suas propriedades de ligações, a energia entre esses compostos ela tende a ser diferente. Então aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura de cavalete, em que as ligações entre o carbono aqui ela está representada nessa linha, e as ligações entre o carbono e seus demais ligantes está representada aqui por essa hélice de ventilador. Então se você tem aí um ventilador na sua casa de 3 hélices e uma hélice tripla, aproveita ele para esse momento porque torna muito mais fácil o aprendizado. Mas essa representação aqui ela é idêntica a essa representação aqui, pessoal. Antes da gente partir para a análise da molécula em si, eu quero que vocês conheçam as duas formas principais aqui que nós trabalharemos, que é a projeção de Newman e a representação em cavalete. A projeção de Newman é essa à esquerda. Nós observamos aqui um círculo com alguns traços. Vocês vão entender o que significa esse círculo, o que significa cada traço desses. E a gente tem a representação em cavalete, que mostra aí as ligações em si da molécula. A primeira forma que a gente vai estudar é a forma de cavalete, a estrutura de cavalete. E ela é uma estrutura bem simples, porque a partir dela nós observamos uma projeção a partir de uma ligação entre dois átomos de carbono. Então, se vocês observarem, aqui nós temos um carbono em ligação com outro carbono. Cada um desses carbonos está em ligação com 3 diferentes grupos, ou podem ser iguais, também não tem problema. E a gente avalia isso conforme a sua rotação. A gente tem duas formas importantes, assim, principais na estrutura de cavalete. A gente vai aprofundar um pouco mais essas formas lá na projeção de Newman. Mas a título de conhecimento, né, a gente tem o cavalete em estrela e o cavalete em eclipse. O que é o cavalete em estrela? O cavalete em estrela é quando as minhas ligações em comparação com o primeiro e o segundo carbono, elas estão alternadas. Como assim? Observem que aqui nesse carbono as minhas ligações estão direcionadas para baixo. Já aqui nesse outro carbono eu tenho a ligação direcionada no sentido oposto da ligação que nós tínhamos esse carbono de nossa primeira análise. Então, quando essas ligações estão alternadas, a gente chama essa de estrutura estrela. Quando estão na mesma direção, observem aqui que tanto o primeiro quanto o segundo carbono estão com as ligações em mesma direção, a gente chama essa estrutura de eclipse. Se vocês não conseguirem identificar, vamos lá. Aqui então, essa ligação grandona é a ligação entre esse carbono e esse carbono. Cada centro da hélice do ventilador, portanto, é um carbono. E cada hélice de ventilador representa uma ligação entre esse carbono central com os seus demais ligantes, certo? Então, se vocês observarem, a gente vai chegar nessa estrutura aqui representada à minha direita. Estou falando agora de de rotação de ligação. Se essa ligação ela sofre um giro, o que vai acontecer então? Observem que nós tivemos alternância na mudança e localização aqui dos grupos ligantes. Então, se antes nós tínhamos o grupo CH3 que estava direcionado de um lado, agora ele passou a outro lado, que acontece nos demais grupos aqui representados, tanto no grupo laranja quanto no grupo azul. Isso é importante a gente identificar, porque essa rotação é o que acontece aqui e vai gerar diferentes níveis de energia entre os conformers.
Então aqui a gente tem mais um exemplo. Vocês observem que a ligação ela sofreu uma rotação e quem estava tracejado aqui nesse exemplo é o hidrogênio em roxo, ou seja, ele estava atrás do plano, sofreu a rotação, ele passou a ser representado no mesmo plano do carbono. Sofreu mais uma rotação, então a gente tem esse hidrogênio em roxo representado à frente do plano. Então é essa alternância de ligações aqui que a gente precisa observar, que fica mais fácil se a gente observar aqui. Então vamos lá. Aqui nós tínhamos o hidrogênio em roxo, representado em roxo, estava atrás do meu carbono, sofreu uma rotação de ligação. Esse hidrogênio passou a fazer parte do mesmo plano do meu carbono e mais uma rotação, esse hidrogênio está agora à frente do meu carbono. Esses modelos moleculares eles nos auxiliam muito para a compreensão da análise conformacional em si. A projeção de Newman, a gente precisa entender aí duas partes, a priori, antes da gente entrar ali para falar especificamente da projeção de Newman. Então, primeiro, a gente vai ter aí a representação das duas ligações, de uma ligação entre dois carbonos, sendo que o carbono da frente ele é representado dessa forma. A gente tem um carbono ligado a um H e outro H, por exemplo, cada um dos grupos que ele está ligando. E o carbono de trás ele é representado com um círculo, e aí suas três ligações. Então, se a gente utilizar aqui mais uma vez o exemplo do ventilador, então o carbono da frente, como a gente falou, ele é representado aqui por esses três tracinhos. Então o carbono da frente, nesse caso do exemplo do ventilador, ele seria o parafuso que encaixa a hélice no restante do ventilador e seus três ligantes representados aqui com esses tracinhos. O carbono de trás, então, a gente tem um círculo e as ligações do carbono de trás são representadas aqui por cada hélice do ventilador. Então se a gente junta tudo, essa seria uma representação de um alcano na projeção de Newman. Como que a gente pode observar um pouco melhor isso aqui? Então, só consolidando o nosso conhecimento que a gente acabou de explicar. Carbono da frente, representado no pontinho vermelho, está ligado a um CH3, outro CH3, mais um CH3. Carbono de trás, esse círculo amarelo e cada uma das suas ligações, CH3, CH3, CH3. Gente, nesse exemplo, as ligações são todas, os ligantes são todos iguais, mas obviamente a gente pode, e com certeza a gente tem aí moléculas em que esses ligantes podem ser todos diferentes. Então aqui a gente tem uma representação de Newman. Vamos fazer uma rotação nessa ligação para ver como vai ficar essa estrutura. Então girei o carbono de trás, vamos lá. Girando o carbono de trás, observem que o carbono da frente vai permanecer sem movimentação. O carbono da frente permaneceu, o carbono de trás girou. Então o carbono de trás girou, e ele trouxe para mais perto aqui o CH3, que estava em uma distância um pouco maior de cada grupo, agora está um pouquinho mais perto de cada ligante do meu carbono frontal, ou seja, do meu carbono da frente. Então, fazendo uma análise agora, utilizando modelos moleculares de Newman mesmo, a gente observa aqui, nesse primeiro exemplo, uma molécula em que o seu carbono da frente ele está ligado a um CH3, a um H e a um H. O carbono de trás também está ligado a um CH3, um H e outro H. Observem, pessoal, que nesse exemplo a gente tem os grupos ligantes dessa molécula, eles estão em sobreposição. Eles estão muito próximos. Quando a gente desenha, a gente faz esse distanciamento entre uma ligação e outra, só para a gente poder visualizar, só para a gente poder diferenciar e visualizar que eles estão sobrepostos. Porque se eu desenhasse uma ligação em cima da outra, não seria possível ver. Mas quando eles estão ligados nesse sentido aqui, uma ligação muito próxima uma da outra, significa dizer que esses grupos estão sobrepostos. Ou seja, esse CH3 aqui de trás, ele está atrás desse CH3, ele está quase que num encaixe ali atrás desse CH3 que está na frente. Okay? E esse H que está aqui representado, ele está na mesma direção, ele está atrás desse H que está na frente. A gente só muda ele um pouquinho de lugar por questões estéticas para a gente desenhar e conseguir identificar, né, quem são os ligantes. Mas, vamos lá. Fazendo o giro dessa molécula, um giro de 60 graus, a gente vai ver que CH3 veio para cá. E aqui a gente tem o hidrogênio que estava aqui atrás do hidrogênio do carbono da frente. Ele passou a estar no meio exato da outra ligação. E aqui ocorre a mesma coisa. Esse hidrogênio que estava atrás desse hidrogênio passou a ficar
entre as duas ligações, entre o CH3 e H. Então essa forma aqui a gente vai chamar de forma de Gauss. Por quê? Observem que as ligações elas estão alternadas. Não tem nenhuma ligação em sobreposição. Quando há ligação em sobreposição, a gente vai chamar essa forma de forma eclipsada. Tá? Então eclipsada a gente observa ligações em sobreposição. As ligações, quando a gente observa que elas estão alternadas, a gente vai chamar de Gauss. Então sofreu a ligação e aí formou um Gauss. Então aqui, olha, a gente tem o Gauss. E aqui é a mesma estrutura que a gente tinha lá, a gente trouxe para esse slide para ficar mais fácil a visualização. Se essa molécula sofrer um giro, mais um giro, observem o seguinte, que esse giro é sempre de 60 graus, tá, pessoal? Esse giro que a gente está falando, ele é sempre de 60 graus, então não é um giro tão acentuado assim. Então vamos lá, voltando à observação dessa molécula. Então esse grupo CH3, ele sofreu esse carbono de trás, na verdade, sofreu o giro de 60 graus, e aqui a gente tem então que o CH3, que está do carbono de trás, ele está em sobreposição aqui junto ao hidrogênio. O hidrogênio que estava aqui entre os dois hidrogênios passou a ficar em sobreposição com outro hidrogênio. E esse hidrogênio que estava em sobreposição entre o carbono e o CH3 está sobreposto ali ao CH3. Então a gente tem uma nova forma eclipsada. Observem o seguinte, que sempre quando a gente sair de um Gauss, a gente vai para uma eclipsada. E sempre quando a gente sair de uma eclipsada, a gente vai para uma forma de Gauss. Porque o giro, como eu falei, ele é sempre de 60 graus. Então a gente tem sempre a estrutura. Primeiro a gente tem esse carbono entre as ligações, esse ligante entre as ligações. Em seguida, quando a gente faz o próximo giro, esse carbono entra em sobreposição ao ligante do meu carbono da frente. E aqui, se essa ligação sofrer mais uma rotação, então esse meu ligante vai passar para cá. Então vai formar uma nova estrutura de Gauss. Então observem que sofreu o giro. Essa é a mesma molécula que a gente tinha anteriormente. Então sofrendo o giro, voltou a ser alternado de novo. Mas observem que aqui a gente tem uma nova nomenclatura. A gente tem a nomenclatura anti. O que significa a nomenclatura anti? A nomenclatura anti, a gente dá essa nomenclatura quando os grupamentos do meu carbono frontal e o meu carbono de trás, eles estão em oposição, eles estão ali em transversalidade. Como assim? Observem aqui, nós temos um CH3. Se nós traçarmos uma linha transversal, ou seja, do lado oposto da molécula, quem está lá? CH3. Então um está ante ao outro. Então a gente tem aí a nomenclatura ante quando isso acontece. Observem aqui que a gente tem H. Se a gente traça a linha transversal, a gente tem um novo H. H. Ok? Então um está em oposição ao outro, por isso a nomenclatura anti. A nomenclatura anti ela acontece sempre que um grupo oposto que os grupos opostos são idênticos. Então a diferença do anti para o Gauss é simplesmente essa. Observem que lá no Gauss nós tínhamos então a forma alternada, eles estavam em ligações alternadas, mas se nós observarmos os grupos opostos, eles são diferentes. Então CH3 está oposto ao H, são grupos diferentes. E aqui no anti não, aqui no anti nós temos os ligantes diferentes. Aqui no anti nós temos que os grupos opostos são iguais. E aí a gente pode construir um gráfico de energia. Como que a gente determina a energia de conformidos? Aqui aplicando projeção de Newman. Pessoal, vamos voltar lá um pouco naquelas estruturas. A gente volta aqui nessa estrutura, por exemplo, na primeira estrutura que nós olhamos, que era uma estrutura eclipsada, observem o seguinte, que um CH3 está em sobreposição a um CH3. Então são grupos muito grandes que estão sobrepostos. Obviamente, quando a gente tem sobreposição de grupos grandes, quanto maior for esses grupos, maior vai ser a instabilidade desse arranjo. Ou seja, se maior é a instabilidade, maior é a energia também. Então, dentre todas as opções, quem vai ter mais energia vai ser a forma eclipsada, quando a gente tem aí grupos grandes ou grupos iguais, nesse caso, sobrepostos um ao outro. Nesse caso aqui, a gente tem mais uma forma eclipsada. Então ela tem uma alta energia também, mas como os meus grupos são diferentes, um grupo é menor do que o outro, a energia ela vai ser menor, portanto, que a energia nesse caso aqui, que dois grupos maiores estavam em sobreposição. O grupo anti, por sua vez, vai ser o grupo de menor energia.
porque os grupos grandes ou grupos iguais, eles estão aqui em posições opostas na molécula. Então, a mesma tensão que eu tenho desse lado, eu terei do outro lado. Então vai provocar um equilíbrio nessa molécula, vai tornar a molécula mais estável. Então, observando esse grupo, né, eu quero que vocês observem que a gente constrói aqui, né, a partir do A, B, C, D e E, as estruturas que nós construímos, o nível de energia entre eles. Então a gente tem que os grupos eclipsados, eles são mais energéticos do que os grupos Gauss. Sendo que dentro do Gauss, dentro da classificação dos grupos Gauss, a gente tem que o anti tem um pouco menos de energia que os demais tipos de Gauss. Então o grupo anti aqui representado na letra D, ele é um pouco menos energético que os demais tipos de Gauss, que é o B e o E. E dentro dos eclipsados, então, a gente tem que as formas eclipsadas são mais energéticas, sendo que quando a gente tem grupos grandes ou grupos iguais em sobreposição, a energia ela é mais elevada, representados aqui pela letra A. Esse conteúdo é um pouco complexo, eu espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas, não fiquem com dúvidas, nos procurem nos fóruns do AVA e eu fico à disposição para tentar aí apresentar o conteúdo para vocês de uma forma que vocês compreendam. Então, um abraço e até a próxima.